A intervenção dos profissionais de informação é importante na concepção da implementação desses sistemas de arquivos, de forma de assegurar que todos os documentos de arquivos com valor secundário produzidos por um sistema sejam preservados como autênticos, fidedignos, inteligíveis, utilizáveis para implementar qualquer estratégia de preservação ao longo do prazo e de gestão de documentos de arquivos e é necessário os conjuntos de ferramentas e métodos, o que no contexto dos documentos de arquivos eletrônicos significa manuais de modelos, requisitos e normas. As questões relacionadas à preservação e à memória constituem um dos maiores desafios que os profissionais de informação devem enfrentar, dado o volume incomensurável da informação produzida e a rapidez com que a mesma se produz, graças às facilidades e tecnologias inquestionáveis que tornam impossível conservar tudo e é a decisão sobre a conservação da memória que deixou de ser um problema que se põe posteriori. Isso significa que a preservação começa igualmente na concepção implementada da plataforma de tecnologia na qual será produzida, organizada, armazenada, difundida informações. Normalmente, os softwares utilizados dos formatos adotados na escolha que contempla a meta-informação administrativa, técnica e estrutural, descritiva ou de preservação que agitarão as diferentes dimensões bidimensional do documento analógico, seja pluridimensionalidade do objeto digital. E nesta perspectiva, pretende-se a preservação digital que projete ao nível de questões de organização, de gestão de serviços de informação e de gestão de serviços de informação, afirmando-se como a variável indiscutível gestão de informação, da gestão do sistema de informação. As recomendações de requisitos para a gestão de preservação ao longo do prazo do documento de arquivo eletrônico atualmente vigentes fornecem tecnologias para implementação para arquivos correntes e para preservação documental ao longo do prazo em um ambiente onde sistemas de informações são planteados de sistemas que têm preservados, tentando um modelo proposto para manual para arquivos eletrônicos e para passarmos a analisar sucintamente as características essenciais dos sistemas de arquivos e as orientações para que a concepção da implementação do sistema para gerir documentos e arquivos constam do diagrama, efetuar a investigação preliminar, efetuar a análise funcional, identificar registros de documentos e arquivos, avaliar sistemas, identificar para cumprimento de requisitos de documentos, etapa de desenhar o arquivo, etapas de efetuar o controle e ajustamento de revisão, implementar legenda, princípio e retorno. O propósito da investigação preliminar e fornece a organização de uma compreensão de contextos administrativos, legal, funcional e social que opera de forma a conseguir identificar princípios e fatores que influenciam a sua necessidade de criar e manter documentos e arquivos. Essa etapa é necessária para definir objetos e tomar decisões eficazes sobre sistemas de arquivos e organização, e é igualmente importante para a elaboração do plano de classificação funcional e para o desenvolvimento do processo de conduzentes a tomar decisão sobre os quais os documentos necessitam ser interligados no sistema de arquivos durante o tempo que deve ser mantido. O objetivo da análise funcional é desenvolver um modelo de conceptual que é a organização que se faz e como faz, ou seja, proporcionar uma hierarquia da organização da descrição de funções, atividades e transações, análise que deve ser mais detalhada possível, de forma de descrever etapas do processo de negócio e onde os documentos e arquivos são regularmente produzidos e recebidos, pois assim será para determinar quais são os documentos que devem ser integrados no sistema como documentos e arquivos, e essa etapa contribuirá para tomar decisões de etapa subsequente sobre a produção, integração, controle, armazenamento, destino e acesso aos documentos e arquivos, isto é, particularmente é importante no ambiente eletrônico, onde os documentos são adequados e não são integrados no arquivo devidamente conservado, se ao menos que o sistema
prevejo a identificação de requisitos de documentos de arquivo e etapa, tem como objetivo de identificar e documentar a forma estruturada de requisitos da organização de produzir, receber e conservar os documentos e arquivos. E esses requisitos são identificados através da análise sistemática dos sistemas organizacionais e obrigações legais para regulamentar de que qualquer responsabilidade abrangente e imperante da comunidade pretende apoiar as seguintes tomadas de decisões: quais são os documentos de organização que devem integrar e manter e deve a organização interagir os documentos quanto ao longo dos seus documentos de arquivo que precisam ser mantidos, que outras características de documentos e arquivos são exigidas e devem ser implementadas, a avaliação dos sistemas existentes tem como objetivo estudar os sistemas de arquivos e outros sistemas de informação existentes da organização e avaliar do ponto que integram e conservam ao longo do prazo do documento produzido ou recebido na condução de atividades organizacionais. Esta na avaliação ajuda e revela quaisquer discrepâncias entre requisitos de documentos e arquivos definidos pela organização e desempenho de possibilidades de sistemas existentes, fornecendo as bases para o desenvolvimento dos sistemas ou para a formulação de sistemas existentes, de modo que cumprir os requisitos identificados estabelecidos na etapa anteriores. O objetivo de identificação e das estratégias de cumprimento de requisitos de documentos e arquivos é determinar quais são as mais apropriadas políticas, procedimentos, normas, instrumentos e outras táticas deverão ser apoiadas pela organização para assegurar o produzir e manter necessários documentos à sua atividade. Quando essa etapa estiver completa, existirá uma abordagem planeada, sistemática e apoiada para criar, interagir, manter, utilizar, preservar documentos e arquivos, fornecer a base de desempenho e reformulação do sistema de arquivos. A etapa do desenho de sistemas de arquivos, a etapa F, envolve conservação das estratégias e táticas relacionadas na etapa E. O plano de sistema de arquivo preencha quaisquer requisitos identificados de documentação durante a etapa C e resolva quaisquer deficiências organizacionais das questões de documentos e arquivos identificadas na etapa D. A etapa F, tal como o restante das etapas desta metodologia, adota uma definição abrangente de sistemas que inclui pessoas e processos, instrumentos e tecnologias. A implementação do sistema de arquivo da etapa G por objetivos identificar sistematicamente e por a prática da combinação apropriada na estratégia para implementar o plano desenhado na etapa F. Esse plano é fornecido para a visão geral dos vários componentes e sistemas, processo, procedimento, pessoa e tecnologia. Se deve articular a integração a integração de novos ou melhorados sistemas de arquivos, como sistema de comunicação e organização de processos de negócios, e pode ser uma tarefa complexa, contudo o risco que pode ser minimizado se for adotado. Senhora, aí você desliga e liga. É, planejamento cauteloso e se o processo de implementação for documentado. Após concluir esta etapa, uma organização deve ser integrada com as melhores práticas de gestão de documentos de arquivo e com a perturbação mínima das atividades, contribuindo para requisitos de organização que acreditam a qualidade da capitalizado os instrumentos, os investimentos ao longo do prazo efetuado na etapa A e F. Por último, o objetivo do controle e ajustamento de previsão é medir a eficiência dos sistemas de arquivo e avaliar o processo do seu desenvolvimento, corrigir as deficiências, bem como estabelecer o regime de monitoração contínua. Ao completar esse processo de organização, terá garantias de retorno contínuo do seu investimento no sistema de arquivo e deverá igualmente passar a ser informado, objetivo e capaz para demonstrar os registros das suas atividades que serão adequadamente criadas e geridos. Pretende dessa forma a implementação do ciclo de gestão informado, que desde a fase do planejamento da mesma abarca para a produção de captura e recolhidas das informações do seu
processamento, organização e circulação da variação do seu armazenamento, e o seu uso de disseminação como variável, gestões de informações do presente e todo está no ciclo, mantendo os objetivos para garantir a autenticidade, integridade, inteligibilidade da informação, bem como o acesso continuado do longo. Desta forma, a questão informada do uso indivisível, gerando pelas estruturas organizacional e sustentado por uma eficaz plataforma de tecnologia constitui um dos principais alicerces do processo de mudança e melhoria da organização. Contudo, se pode, por outro lado, a utilização da tecnologia da informação e da comunicação aplicadas para a produção do processamento, troca e disseminação do armazenamento da informação, contribuindo ativamente para a introdução de uma nova dinâmica, modernização administrativa das organizações, objetivando a desburocratização e a reengenharia dos processos, o aumento da eficácia, eficiência, de celeridade, paciência e transparência, e ainda a redução de custos, bem como a dinâmica do nível de interação, comunicação entre o produto e o utilizado. A informação, por outro lado, devido ao desafio imposto pela rápida evolução do ambiente eletrônico, levanta problemas críticos da preservação ao longo do prazo da informação digital, indispensável ao proposto operacionais da organização, conforme prefere Pinto. Assim sendo, a fragilidade física dos suportes, a obsolescência tecnológica e a vulnerabilidade do meio digital, obstáculos que ultrapassam a preservação digital ao longo do prazo, de modo a garantir a autenticidade, integridade, fiabilidade e informações de preservar, isto é, garantir requisitos inerentes à sua produção e ao objeto do seu produto e produtores, dada a multiplicidade de atores envolvidos, as implicações administrativas, legais, políticas, econômicas e financeiras delas decorrentes, bem como garantir o acesso da continuação da informação. Nesta conformidade, torna-se necessário cada vez mais a organização que procede para o desenvolvimento de seu próprio sistema de preservação e a definição da implementação políticas de preservação adequadas que englobam todo o ciclo de informação, concepção, produção, armazenamento, manutenção e acesso de recursos digitais, e que se materializem os planos e medidas. Quanto mais dispensada a instituição integrada da preservação digital do seu plano de ação, definir e implementa soluções apropriadas para a maior probabilidade de acesso de preservação em objetos digitais, ou seja, pretende-se a organização que possua um documento estratégico que determina a partir das quais o procedimento se realiza para evitar a obsolescência tecnológica e subsequente para a probabilidade de perder a informação, e assim sendo, é indescritível a elaboração de um plano de preservação digital de modo de garantir a ADR que sejam conservados de forma legível e acessível, mantendo simultaneamente as propriedades de autenticidade e integridade durante todo o tempo, quanto a organização necessita permitir identificar as funcionalidades que devem ser implementadas de forma de implementar e manter a integridade e a usabilidade de documentos e arquivos eletrônicos, tratando-se de processo diretamente ligado para a prática de gestão documental. O desenvolvimento de um plano de preservação digital e a seleção de estratégias apropriadas deve ser resultado do esforço e colaboração para unidades orgânicas referentes a arquivos de gestão documental e a informática, tecnologia da informação, com as participações de todas as unidades orgânicas infectadas pelo processo que produzam informação eletrônica. Refere-se, além disso, e é fundamental a adoção de sistemas de arquivo digital, isto é, repositórios capazes de albergar os objetos e facilitar a implementação dessas políticas respectivas e estratégias de preservação, ainda de facilitar a gestão dos objetos, bem como sua localização. O problema da preservação digital e políticas estratégicas de planos e ações tem que ser amplamente assumido em organizações políticas e privadas, nacionais e internacionais, bem como deixar bem
e como poderia deixar de ser pelo menos um serviço profissional da informação. Esse contexto surge em Portugal, no projeto Roda Repositórios de Objetos Digitais Autênticos, desenvolvido pela Direção-Geral de Arquivos, para dar respostas à necessidade de preservação e da informação digital produzida pela administração pública, cuja conservação continua sendo importante a ponto de vista patrimonial, e assim os repositórios digitais têm de se incorporar e descrever e dar acesso a todo tipo de informação produzida na administração pública nacional, assegurando a gestão ao longo do tempo, de modo a garantir e fomentar a memória individual, coletiva e nacional. As questões respectivas referentes à estratégia da preservação, meta-informação da preservação serão abordadas nesse estudo fora do âmbito do estudo. O valor probatório da admissibilidade legal dos documentos eletrônicos, conforme conferem a ANP, que é responsável pela gestão dos documentos de arquivos, deve estar ciente da possibilidade de terem de enfrentar desafios legais quando os documentos forem apresentados como prova do tribunal e se a integridade e a autenticidade de um documento for posta em causa, alegando-se da falsificação, incompetência, funcionalidades inadequadas ou deficiência de sistema. O tribunal pode reconhecer, no mínimo, e reduzir a capacidade do valor probatório do documento, que resulta no prejuízo do caso, e assim esses mesmos responsáveis necessitam de ser capazes rapidamente de provar que a organização concedeu a conformidade com a legislação e políticas que procederam e existentes ao longo de todo o período de vigência. Deve ainda ser possível demonstrar que o sistema sempre operou como pretendido, em concordância com as práticas normais da organização. Tal seria fornecida a partir de registros dos processos de monitoração e de autoria do sistema, conforme menciona. Gostei. Na perspectiva arquivística, segundo o Giri Sraken, a prova pode ser definida como a capacidade passiva dos documentos objetos de contexto, associações e providenciarem o conhecimento sobre o processo, atividades e eventos que conduzem à sua criação para fins legais, históricos e arqueológicos. Entre outros, a preocupação com a questão do caráter probatório da média. Todas as atividades arquivísticas exigem uma abordagem complexa. A questão da informação, bem como estabelece parâmetros para o sistema de informação de serviços, particularmente no que respeita à descrição arquivística e à preservação. O fato, conforme mencionado anteriormente neste estudo, os documentos que têm como ser relacionados a uma atividade relevada acabam a organização do indivíduo da atividade de função suposta que determina a proveniência do documento de arquivo, sendo ele prova de atividade, e nesta medida o objetivo é fornecer nada mesmo a necessidade do funcionamento ou demonstra a responsabilidade da entidade coletiva individual de todas as organizações que necessitam interagir e manter os documentos que produzam no exercício da sua atividade do sistema de arquivos e consequente. Para apoiar a atividade da organização e fornecer a prova do documento de arquivo, tem que possuir características tais como autenticidade, fidelidade, integridade, inteligibilidade e acessibilidade. Poderá ainda salientar-se, segundo o Manual para Arquivos Eletrônicos, para provar a autenticidade do documento de arquivo apenas é necessário demonstrar que foram preservados elementos que possuía momentos da sua recepção. Recentemente, a importância identifica e mantém um valor probatório dos documentos e foi novamente enfatizado devido em grande parte dos desafios colocados pelos documentos digitais. Assim sendo, enquanto a comunidade arquivística dá ênfase à descrição identificados para a preservação dos documentos digitais através da identificação de evidências para a gestão documental. Por sua vez, a comunidade jurídica considera a avaliação dos documentos digitais como prova de termos da fidedignidade dos processos associados à produção e à segurança dos documentos durante a transmissão do intercâmbio de dados. Para a legislação, conforme refere Parque,
Autenticidade é entendida como um critério de admissibilidade de legal como provar. A comunidade jurídica tem considerando os documentos eletrônicos em relação à fidedignidade dos procedimentos associados à sua criação e à segurança durante a transmissão e intercâmbio de dados. Juntamente com o rápido crescimento de redes de utilização da internet, também as questões de segurança tornam-se importantes recentemente. O domínio de segurança da informática e da segurança de dados, o conceito de autenticidade é usado para indicar que os processos irão assegurar a transição eletrônica genuína, que a mensagem for alterada e corrompida para a transmissão. Nesse sentido, foram desenvolvidas diversas técnicas disponíveis à segurança, tais como a criptografia, a assinatura digital e a marca d'água e as chaves de políticas, entre outras. Segundo Gilles Lacan, a integridade do valor probatório do documento é assegurada pela demonstração da cadeia de custódia interrompida, que foi os documentos de precisão de associação dos documentos de arquivos, tal como recebido, seu produto e a sua integração, como os instantes de arquivos e da mesma proveniência em que monitorize todas as atividades associativas da preservação dos documentos. A autora menciona Schallenberg e alegou as noções de arquivos sobre a prova quando discutiu os valores a ter em conta arquivista na tomada de decisão sobre as quais os documentos devem ser preservados. O valor primário dos documentos está relacionado com os objetivos legais, físicos e administrativos dos produtores dos valores secundários, está relacionado com as feitas posteriores. Este é a respeito do manual arquivístico eletrônico, que refere-se, apesar da identificação utilizada para documentos e arquivos eletrônicos ao longo da perspectiva, haverá de tipos de necessidade de expressar a utilidade. A primeira é o documento como prova de acontecimento de ações e passadas. A segunda, que é a necessidade da informação contida nos documentos ou método de informação que associa. A descrição arquivística de preservação do valor probatório implica uma vasta compreensão do valor implícito e explícito do documento desde a sua produção ao longo de todo o tempo, que envolve a conscientização com que esses valores podem diminuir ou proliferarem quando a integridade dos documentos é posta em causa. O valor probatório, com sentido lato, refere-se a qualquer artefato de informação, mas apenas uma parte de toda a informação está sujeita a determinações legais ou regulamentares sobre a sua produção e manutenção. As assinaturas digitais são comumente apresentadas como prova de sustentabilidade e integridade dos objetos. O valor probatório dos documentos eletrônicos depende, entre outros requisitos, da assinatura do seu autor, pois, como refere-se antes, o penhor de fé está como assinatura e a própria pessoa, ou pelo menos a pessoa jurídica. A legislação vigente confere-se a assinatura digital no mesmo valor que é a assinatura autográfica, uma vez que a assinatura digital comprova o documento que foi assinado por alguém que tinha sua posse de chave privada mais concreta, conforme o número 1 do artigo 7 do Decreto 62/2003, de 3 de abril. A assinatura digital pressupõe que a pessoa que pôs a assinatura digital é titular desta ou é representante. Poderia bastante de pessoas coletivas para titular a assinatura digital. Na assinatura digital foi oposta a intenção de assinar o documento eletrônico. O documento não sofreu alterações desde que lhe foi aposta na assinatura digital, sempre que deseja utilizar verificações da chave pública contida na certidão válida do emitido por entidades certificadas e credenciais nos termos desta diplomática. No entanto, a assinatura digital não prova automaticamente que a pessoa X assinou o documento, mas prova que o documento foi assinado por alguém que tinha a chave privada da pessoa X, e assim o valor da assinatura digital depende do procedimento em que a assinatura foi utilizada, da associação entre as chaves privadas do seu proprietário, armazenado seguro de chaves privadas.
da chave da necessidade de criação do ambiente, segundo a autentificação eletrônica, de modo de garantir a proteção jurídica e confere inteira segurança de confiança entre o processo de transação do comércio eletrônico ou procedimentos administrativos conduzidos pela via telemática, que existe identificação inequívoca entre a parte, de forma a suprimir as fraudes efetuadas através de simulação de identidades que possam ou falsificação do teor dos documentos, pondo em causa a integridade e, por seguinte, o valor por meio probatório. Resultaram em diversas iniciativas de variadas entidades internacionais e internacionais com o intuito de criar um enquadramento normativo por várias questões relacionadas com o comércio eletrônico. Desta medida foram adotados os quadros legais que conhecem a capacidade probatória do documento de arquivos eletrônicos, ou seja, para definir o regime jurídico dos documentos eletrônicos e da assinatura digital, bem como regulamento, atividades de certificação a ele associados. E nesta perspectiva se insere diretamente relativa quando o quadro legal comunitário sobre a assinatura eletrônica. O regime jurídico vinde em Portugal, de matéria que é constituído decreto-lei até as alterações introduzidas, cujo objetivo constante é, como declarar o primeiro artigo, transportar a ordem jurídica do tema de diretivas e continua a ser referência correta a da lei vigente, visto que apenas foi modificado pelo decreto número 62/23, é publicado em anexo e este é sua versão consolidada atual, da face de amplitude de definição do artigo 362 do Código Civil, segundo o qual o documento é objeto de elaboração pelo homem a fim de reproduzir, representar uma pessoa, coisa ou fato. Para além dos descritos, são abrangidos outros objetos, tal como cassetes, áudios, vídeos, fitas cinematográficas, bem como qualquer mensagem escrita por meios dos eletrônicos respectivos, restritos para informáticos, que devem ser considerados como os verdadeiros documentos, também como o artigo 388 do Código Civil considera que os documentos produzidos e fotografados, cinematográficos, fonográficos, de modo geral, qualquer outras reproduções mecânicas de fato ou coisas da redação, não obstante estarem influenciadas do estado da técnica ou na época da sua redação, pode abarcar, interpretar extensiva e atual de todas as formas de produção, transmitindo a voz de imagem por meios eletrônicos como reproduções de fatos e coisas. Portanto, no âmbito de relevância probatória de conteúdo e de respectivos, portanto, na equiparação dos documentos eletrônicos, qualquer outros documentos era contínua a ser perfeitamente sustentável a face do regime clássico. No entanto, conforme o dispositivo número 2, o artigo 3º da Decreto-Lei 2 de agosto, o documento eletrônico possuirá a força probatória do termo dos artigos do Código de Processo Penal, entre outros requisitos, que lhe for aposta a assinatura digital, certificado como entidade credenciada, conforme Correia, o mesmo da lei que consagra do aspecto importante relativo à força probatória dos documentos eletrônicos, ao considerar o dispositivo de números anteriores, não obstante a utilização de outros meios, a comparação da autoria, da integridade de documentos eletrônicos, incluindo outras modalidades de assinatura eletrônica digital de meios adotado para partes de abrigo, valida a conservação sobre a prova ou seja aceita pela pessoa que for o posto do documento, que poderão desde modo assinar documentos em outros processos técnicos que costumam a sua modalidade de mera assinatura eletrônica de sentido amplo, ou que seja uma mobilidade de assinatura eletrônica avançada. Mesmo assim, ela está explicitamente consagrada na lei da validade, por exemplo, as conversões de contratos de uso de PIN e utilização de cartões bancários, ou por outro, password para acesso de serviços de telecomunicação.
Nos termos do artigo 4º do decreto número 290 de 90 de 2 de agosto, também as cópias idênticas ou diferentes do tipo de transporte válidas e eficazes os termos gerais do direito de força probatória atribuído às cópias de fotografias pelo número 2 do artigo 380 do Código Civil e pelo artigo 368 do Código Processual Penal que forem devido observados os requisitos previstos.